Entrevista está no ar e hoje com mais uma presença ilustre. Nós trouxemos da cidade de Manaus, capital do Amazonas, o professor, palestrante, escritor Jorge Campos. Nós estamos muito honrados de recebê-lo aqui no estúdio do Valor Entrevista para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre logística. Ele que é mestre e doutor na área logística e professor na UFAM, que é a Universidade Federal do Estado do Amazonas. Bom, sem mais, professor, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Satisfação é minha. Muito feliz em participar do seu programa, esse programa que cada vez mais ganha espaço, né? Aqui na região, aqui em Blumenau, Gaspar, fazendo um trabalho fantástico de socialização de informação, contribuindo para o desenvolvimento regional. Muito obrigado por receber o convite, por tirar um tempo e sair do Amazonas para estar aqui em Santa Catarina, aqui no estúdio, para trocar essa conversa, essa ideia com a gente. Muito obrigado mesmo, seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Sim, a satisfação é nossa, né? Nós ter sempre essa oportunidade de socializar informações e, como ninguém sabe tudo de nada, né, aprender também com você. Maravilha. Pessoal, olha só, eu vou fazer um vídeo, mas tentando resgatar umas coisas, porque a pessoa que está aqui ao meu lado, ele, além de palestrante, professor, escritor, apresentador, também tem um programa em Manaus, ele é uma pessoa muito simples, ele veio de muito simples. Trabalhou com enrolar cadeira de macarrão. Lembra desse tempo? Sim, me lembro. Muito bem. Como é que é sair desse período jovem, com poucas perspectivas, e chegar professor na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas? Veja bem, tudo na vida é um aprendizado, né? É importante você definir o que você quer ser e quando você quer ser, e naturalmente definir o que tu precisas para atingir os teus resultados. Não é você que me acompanha agora, pensa nisso. Neste momento, o que é que você quer ser daqui a um ano, daqui a 2 anos? O que você precisa para alcançar? Então eu sempre construía na minha vida assim, né? E sempre trabalhando de forma muito ética, sempre trabalhando assim com o espírito cristão muito forte. E isso me ajudou muito a que hoje nós tivéssemos os ganhos que temos, né? No sentido de ser professor da Universidade Federal do Amazonas, professor titular, presidente e vice-presidente do Conselho Regional de Administração, e ter ministrado muita aula em Xaxim, Chapecó, Xanxerê, aqui em Brusque também, Blumenau, Indaial, Florianópolis. Então eu fico muito feliz assim de ter essa oportunidade de conhecer o meu país, porque são Brasis diferentes, né? E se Deus quiser, em agosto estaremos em Coimbra fazendo pós-doutorado nessa área de logística, que é o Supply Chain Management e gestão. Sim, maravilha. Eu tenho muitos alunos na área de logística também, mandar um abraço para vocês. Professor, aproveitar também e mandar um abraço aos nossos mais novos parceiros, Luxury, meu amigo Gama, que patrocina o nosso canal, a marca dele vai aparecer ali também. Mandar um abraço para o Franco, Cervejaria Francos Beer, que também está conosco aqui no canal, e claro, Estúdio de Música, Clovis Estúdio. Muito obrigado por vocês acreditarem na nossa mídia. Professor, além de toda essa experiência, essa bagagem, já desde jovem, pensando, estruturando a profissão, vem aí a possibilidade de ser professor na UFAM. Tem quanto tempo isso? Já há 25 anos. Professor concursado, 25 anos. Agora, no magistério, nós já estamos com um pouco mais de 30 anos. Muita bagagem, muita história. Muito, porque assim, veja, eu tive a felicidade de trabalhar, vivendo em Manaus, de trabalhar 20 anos no Polo Industrial de Manaus. Grandes empresas como a Bosch, a Gillette, né? E nós conseguimos ali viver o que é um ambiente organizacional, como é aquele de fábrica, e depois fazer a graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado. Isso nos deu assim uma vivência muito grande na nossa área, né? E sempre com aquela humildade. Ninguém sabe tudo de nada, né? E uma das coisas que eu mais fiz de positivo também nessa caminhada lá foi me entender um eterno estudante.
porque aí você sempre está aberto para o novo, não interessa a fonte, você vai, filtra direitinho e depois socializa aquilo que tu te convence que é verdadeiro e que ajuda as pessoas a crescerem. Em 98 você começou a cogitar a possibilidade de fazer, era na época o mestrado em Santa Catarina, era isso? Foi exatamente. Nós fizemos no final da década de 1990, em 97, começamos o nosso mestrado aí na UFSC, né? E já engatamos aí o doutorado e fomos para a Espanha também fazer parte do doutorado lá. E agora eu estou, neste momento, inclusive aqui na UFSC, fazendo um estágio lá no Laboratório de Desenvolvimento Logístico com o professor Carlos Taboada. Sim, para vocês entenderem, são 62 anos de vida, é isso? 61 anos de vida, como ele mesmo mencionou, um eterno aprendiz. Qual é a base para essa estrada toda, esse conhecimento todo? Teus pais somaram para isso, tua família? Com todos. Gente, você aprende com tudo, até com aquele que faz errado, ou seja, você aprende a não fazer aquilo, né? Então eu acho que no momento que nós vivemos, Alain, onde a informação tem um tempo de vida cada vez menor, você tem que estar estudando sempre, não tem mais como você parar de estudar, até porque, Alain, no ambiente de trabalho, seja qual for a tua profissão, não existe mais espaço para amadores, tu tem que ser profissional. E neste momento que nós estamos vivendo na quarta revolução industrial, sabe o que significa isso? A digitalização dos processos. Então, é realmente uma economia disruptiva. Não é que vai surgir um produto melhor do que aquele, não. Simplesmente este mata definitivamente aquele. Né, Alain? Alain, pensa comigo aí, e você que nos acompanha, o impacto no varejo que vai ter, por exemplo, duas tecnologias só. Drone, impressora 3D. Sim. Isso vai impactar muito forte no varejo, que vai exigir uma reconstrução de muitas empresas que atuam nesse ambiente. Eu não estou nem falando das outras tecnologias que já chegaram e algumas que vão chegar. Sim. Mas essas duas 5G, aí, por exemplo. Já estamos falando inclusive na quinta revolução industrial. Olha, nós tivemos a primeira revolução industrial, foi quando? 1780, tá? Em Londres, especificamente em Londres. Depois nós tivemos a segunda revolução industrial, 1860, tivemos a terceira revolução industrial, que veio até os anos 60, dos anos 60 até 2011, e agora de 2011 para cá, a quarta revolução industrial, e num tempo muito menor já se fala na quinta revolução industrial. Eu tô aqui, estou muito orgulhoso de estar recebendo o professor aqui, porque a história dele é incrível aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar os livros que ele já produziu. Tem mais que não está aqui, esses são os dois que eu recebi, né? E nós temos aqui no estúdio, vocês perceberam, nós temos uma presença também que são os meus gatinhos. As gatinhas, elas estão aqui, então de vez em quando você vai ouvir o ruidinho dela ali. Professor, agora falando especificamente para quem está nos acompanhando aqui no sul do Brasil, para quem vai ver lá em Manaus, o que é de fato a Zona Franca de Manaus? Olha, a Zona Franca de Manaus é um projeto que deu certo de ocupação da Amazônia. Veja bem, você, em qualquer lugar deste país, tem o direito e a obrigação de conhecer a Amazônia. O caboclo está lá guardando aquela região rica para o Brasil. Os verdadeiros guardiões da Amazônia são os caboclos que estão lá, né? E nós temos uma capital como Manaus, com mais de 4 milhões de habitantes. O estado do Amazonas é o maior estado da federação, guarda o rio Amazonas, uma riqueza fantástica, e tem um grande manancial de águas abaixo do rio Amazonas, é uma riqueza muito grande. E a Zona Franca de Manaus foi um projeto criado pela Lei 3.173 de 1957, lá. O presidente era Juscelino Kubitschek. Esse projeto ficou na gaveta em Brasília. Foi um projeto apresentado por um deputado federal, Pereirinha, que é baiano inclusive, mas que morava em Manaus, né? E ficou na gaveta por 10 anos. Aí vem o governo militar e Castelo Branco, em 1967, estabelece de forma legal o decreto 288 de 28 de fevereiro de 67, estruturando esse projeto Zona Franca de Manaus, criando os incentivos para que as empresas fossem para lá. E tu observas, Alain, que as empresas, a Zona Franca foi Manaus, no meio da floresta, não em Belém, que tem uma infraestrutura e uma acessibilidade melhor. Sim. Mas foi por meio, para quê? Para ocupar aquela região, para dizer para o mundo que aquela região tem dono, somos nós brasileiros. Sim. Isso para mim é um compromisso tão grande, Alain,
que eu peguei meus alunos de Chapecó, da UNOESC, e levei para Manaus, para eles conhecerem o que é aquela região, né? Eu tenho falado muito daquela região porque você precisa conhecer, né? Pela riqueza que nós temos. Então, aí hoje, a Zona Franca de Manaus, apesar de toda a evolução e toda a crise, ainda gera mais de 80 mil empregos e tem mais ou menos 500 empresas ainda lá, produzindo a maioria das coisas que você que me acompanha agora consome, ou seja, televisão, celular, bebidas, bicicleta, computador, motocicleta. A Motorhome em Manaus é uma pequena cidade, já chegou a ter 10 mil empregados, né, para você ver. Então muita coisa está lá e você tem que conhecer aquela região. Sim. Levar, como é o teu caso, o nome do estado do Amazonas nas tuas palestras, nos teus livros, inclusive, é um motivo de muito orgulho, né, professor? Por muitos motivos. Primeiro porque a Amazônia, gente, a Amazônia brasileira, se nós, Alan, fizéssemos uma gestão profissional de poucos recursos, né? Por exemplo, o nióbio que nós temos lá, já daria ao Brasil uma independência financeira, econômico-financeira estúpida, porque o Brasil tem 98% do nióbio do mundo. 23% está em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Estou falando de um. Sem nióbio não tem a indústria aeroespacial. Preciso falar mais alguma coisa? E não estou falando aí da floresta, não estou falando dos rios, não estou falando dessa riqueza fantástica que é a água doce, né, que já é motivo de muitas discórdias entre países, né? Então a Zona Franca foi um projeto vitorioso, que gera emprego, né, que recolhe muitas divisas para o governo federal e não polui. Isso é fundamental que se diga. Sim, tem todos os projetos necessários para manter o meio ambiente saudável. Como mantém? Professor, vamos falar dos livros? Olha Sim. Só, eu tenho aqui, com muita honra para apresentar para vocês, porque eu também fiz parte Sim. deste livro, inclusive eu falo nas minhas palestras, falo nas minhas aulas também. Plano Brasil de Infraestrutura Logística, o famoso PBLOG, de norte a sul do país, um estudo minucioso de como é e de como são os modais de transporte desse país. Sim. Como é que o senhor define esse livro aqui? A primeira coisa que eu quero deixar para você é, por favor, acesse as tuas mídias, vai lá e coloca Plano Brasil de Infraestrutura Logística, o PBLOG, é gratuito, ajuda. Você lendo isso, tu vais entender quais são as nossas propostas para a construção da infraestrutura para o nosso país, né? Tu sabes que aquela sociedade que não consegue criar a infraestrutura para que pessoas e produtos se movimentem, que tenham mobilidade, não se desenvolve. E aqui nós temos, de forma muito pragmática, as nossas sugestões, né? Então nós temos nos 6 modais de transporte, aqui proposta, para todo o Brasil. Para todo o Brasil, né? Então nós fizemos evento aqui em Porto Alegre, nós fizemos evento no Centro-Oeste brasileiro, nós fizemos evento no Rio de Janeiro, na Bahia, fomos até as Guianas, reunindo profissionais para que nós pudéssemos disponibilizar aos nossos políticos esse projeto importante. O lançamento dele foi em Brasília, no Congresso Nacional. Sim. Né? E nós temos aí propostas, mas de forma pragmática, não é proposta teórica, não, de forma pragmática, o que o Brasil precisa fazer para a construção da sua infraestrutura. Inclusive, algumas dessas obras já estão sendo feitas. Não por causa do livro, creio, mas que estão sendo feitas. Já estão sendo produzidas. Eu tenho muito orgulho de dizer que na página 112... acima de Carlos Taboada, olha a humildade que eu tenho agora para falar sobre isso, que é um mestre, um doutor da Universidade Federal de Santa Catarina, está Alan Cunha Santiago, professor do Senai de Blumenau. Eu fico muito honrado de ter participado desta literatura. E eu te agradeço porque, veja, como foi um projeto que incluiu um país do tamanho do nosso, nós precisávamos de fontes confiáveis de informação. Né? Você nos apoiou nisso, assim como os professores lá de Chapecó, os professores, enfim, o Brasil inteiro, dentro da nossa rede de contatos, participou, né? Além das viagens que nós fizemos, dos eventos que nós fizemos para coletar as sugestões aí. Então é um projeto que eu te convido a ler também. É isso, está aqui o convite. Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Nós estamos conversando com o professor doutor Jorge Campos, ele que é do estado do Amazonas e que está
exclusivamente aqui em Santa Catarina, nos concedendo essa entrevista. E mais uma vez eu te agradeço. Nós vamos para a segunda parte da nossa entrevista. Não saia daí. Pessoal, nós estamos no estúdio do Valor Entrevista recebendo o professor, doutor Jorge Campos. Ele que é professor na Universidade Federal do Estado do Amazonas. E ele atendeu um convite do Valor Entrevista para estar aqui conosco para nos conceder essa entrevista. O professor já falou do Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Eu tenho uma parceria também nesse livro. E nós vamos falar agora deste outro livro que é produzido pelo Conselho Federal de Administração. De Administração, né? E nós temos aí também uma. Que tem uma participação do professor também. Como é que funciona esse livro aqui? Bom, a questão é a seguinte, eu quero fazer um registro com relação ao PBLOG, agradecer ao Conselho Regional de Administração do Amazonas, onde atualmente eu sou vice-presidente, mas na época deu muito apoio para que nós pudéssemos elaborar essa obra, né? Mas assim, falando de administração, Alain, eu quero falar de gestão. Gente, para pensar. Muitos dos problemas que você enfrenta hoje aqui na tua cidade, de saúde, de educação, de mobilidade, tem a ver, de habitação, tem a ver com gestão. O Brasil precisa resolver o seu problema crônico de gestão das suas áreas estratégicas, né? Então você tem problema, até mesmo para resolver um problema no hospital, na escola, falta material, falta isso, falta aquilo. Gestão é um dos problemas centrais. Quando você junta gestão com a corrupção, aí nós pagamos um preço altíssimo. Então eu quero conclamar a todos, vamos dar mais atenção aos processos de gestão. Gestão pública, por exemplo, Alain, precisa melhorar muita coisa. Sim. Nós precisamos trazer para a gestão pública conceitos já tradicionais na empresa privada como cliente. Quem é teu cliente? Os custos dos processos, a qualidade dos serviços. Vê, a gente não fala disso na gestão pública e nós pagamos um preço alto por isso. Então, administração é um tema importante para o qual nós precisamos dar mais atenção. Por exemplo, o que está acontecendo aqui na região, Alain? O anel viário que está sendo construído aqui, né? Se tiver uma gestão profissional, você vai obter um resultado superior com um custo menor. Né? E veja a concepção do projeto. Gestão, a importância dele em tirar do centro urbano o transporte pesado. Ele vai pelo anel, vai fluidez e você reduz tempo. Qualidade de vida, né, professor? Aumenta. Qualidade de vida para os munícipes. E outra coisa, né? As empresas, há um momento em que ela investe e há um momento em que ela fatura o pedido. Quanto menor esse tempo e os custos muito bem calculados, mais lucro. Sim. Professor, para quem está assistindo agora a gente aqui no sul do Brasil e precisa de alguma forma fazer negócios com o norte do país, né? Não especificamente falando da Zona Franca de Manaus, do polo industrial, mas com o norte como um todo. Como é que esse empresário faz? Bom, olha, eu posso garantir para você, o estado do Amazonas tem muitas oportunidades de negócio. Tem muitos segmentos que ainda sequer foi tocado e que dá para fazer negócio. Isso é líquido e certo. Mas, para você conhecer um pouco, acesse o site da Suframa, mídia social, Suframa, que é a palma da mão no celular, né, professor? Tudo tá aí contigo agora, Suframa, vai lá, tu tens todo um conjunto de informação muito grande, tem telefone, você pode ligar para o pessoal lá e ver como tu deves investir na Amazônia. Eu garanto, tem muitas opções. Sabe por quê, Alain? No Brasil inteiro, mas nós também lá no norte temos essa limitação. Nós fomos educados, Alain, para buscar um emprego ou para fazer concurso público, não para empreender do ponto de vista profissional, de ter a tua empresa. Esse é um viés que o Brasil precisa acelerar isso, mostrar para a nossa criança desde o ensino fundamental que ela pode ser patrão. Sim. Isso não acontece, entendeu? E nossa região lá, por esse motivo, existem muitos segmentos de negócios que não são explorados ainda. Sim. Eu estava conversando com o professor agora há pouco, e aí vai uma dica, principalmente para o estudante de administração ou que pretende fazer administração. É mais importante ter, na tua concepção, professor, o certificado de conclusão de curso superior ou ter a grande ideia?
Pergunta difícil. Não, os dois. Os dois? Porque, gente, estudar não atrapalha. Estudar só te esclarece as oportunidades e te faz entender melhor o teu contexto. Estudar não atrapalha. Agora, para empreender, dentre outros fatores que você já deve ter estudado, etc., é preciso ter uma boa ideia. Não caia na armadilha de dizer que você não tem o teu próprio negócio porque não tem dinheiro. Dinheiro é importante? Não se duvida. Mas de que adianta tu ter dinheiro e não ter uma boa ideia? Tu vai gastar e tu vai jogar esse dinheiro fora. Se tu tiveres uma boa ideia, existem os anjos, tu pode captar recursos, né? Então, na medida em que nós, Alan, trabalharmos mais esse viés cultural de mostrar para a nossa criança desde o ensino fundamental que ela pode empreender. Se nós começássemos isso hoje com as nossas crianças de 3, 4 anos de idade, daqui a 10 anos nós já teríamos uma nova geração de empreendedores. Buscando olhar para o seu entorno e ver o que o pessoal reclama. Quais as dificuldades que tem? Cada ambiente desse pode ser uma nova oportunidade de você montar o teu próprio negócio. Mas nosso modelo mental é concurso público. Nosso modelo mental é arrumar emprego. Arrumar emprego. E empreender, não. Na tua visão, professor, também é importante a gente comentar qual o papel da sociedade como um todo. Por exemplo, aqui em Gaspar nós temos a SIG, a CDL, a AMP. Qual é o papel destas organizações no desenvolvimento de um município como é o nosso aqui em Gaspar, com 70 mil pessoas? A contribuição é fundamental, né? Claro, né? Sobretudo as micro e pequenas empresas que geram mais de 60% dos empregos, basicamente de qualquer sociedade, não é? Falta mais integração, Alan. Nós fomos educados, preste bem atenção, nós fomos educados com base na abordagem clássica da administração. Taylor e Fayol, divisão do trabalho. O que aconteceu? Nós perdemos a visão do todo. Perdemos a visão do todo. Então você que está aí numa empresa, tu enxerga a tua empresa. Quem está no governo enxerga o governo, não enxerga a integração das diversas organizações. Sim. Eu acho, veja, algo estranho para muita gente que eu vou dizer agora. Mas, Alan, as faculdades, as universidades, elas deveriam ter um link, uma conversa com a prefeitura que trabalha a questão do ensino fundamental. Sim. Porque é esta criança de hoje que amanhã vai estar na faculdade. Exatamente. Então, uma conversa aí daria informação importante de como é que eu estou recebendo esse aluno e o que tem que ser feito aqui no ensino fundamental para que nós venhamos a ter um capital intelectual superior que nós temos hoje. Isso não se conversa, por quê? Não tem nada a ver. Faculdade, ensino médio, é tudo dividido. Sim. Olha para a tua realidade, olha para a tua empresa, pronto, olha para dentro da tua empresa, vê o quanto falta de integração entre os diversos departamentos. Muitas vezes um gerente não conhece a área do outro, entendeu? E aí todo mundo perde. Então, na medida em que nós trabalharmos de forma integrada, nós vamos pegar o expertise de cada organização, somando isso, nós vamos obter resultados superiores com custos menores. Sim. Então, integração. Para quem está assistindo a gente e pretende fazer a faculdade de administração, qual é a grande habilidade? Eu sei uma habilidade de um empreendedor, de um gestor de empresas hoje, você deve concordar comigo, é a capacidade de gerar network. É uma das. Mas outras duas? Não, nós temos muitas, né? Veja que para você montar a tua empresa, para você empreender, né? Primeiro tem que ter isso na tua cultura, vai. Sim. Você tem que botar isso na cabeça, porque aquilo que tu não pensa, tu nunca vais fazer, né? Aquilo que não está na tua cabeça, tu não vai fazer porque não faz parte do teu mundo, do teu menu de resultados, né? Então veja, é fundamental você conhecer o mercado, você analisar o mercado, ok? Para daí você pensar uma possibilidade, analisar isso de forma profissional. Então tu tens que ter um conhecimento do mercado. E depois você tem que ter conhecimento daquele segmento no qual você quer empreender. Você vai entrar numa, abre aspas, aventura, fecha aspas. Então tu tem que conhecer muito bem aquele mercado. Aí vem as outras questões, aonde é que eu vou buscar apoio? Quem é que pode me ajudar? Né? Tem aí o Sebrae, tem uma série de profissionais que podem te ajudar. Onde é que eu vou buscar financiamento? Sim. Quem são os anjos? Quando é que vai ter esse evento? Não é?
Então, aí veja, dentre outras habilidades, né, que você precisa ter, mas aí eu estou citando apenas essas, mas se nós formos citar, tem mais de 20 Sim. habilidades que nós temos que citar para aquele que quer de fato empreender e não cair naquela armadilha de em 2 anos tua empresa acaba. Sim, sim. Que é uma cultura muito forte no Brasil, né? Muito. E outra coisa, né? Nós estamos inseridos em uma economia globalizada, de certa forma, né? Com essa evolução tecnológica toda. Então, neste momento, você que me acompanha agora, nós estamos pegando uma onda que está nascendo, indústria 4.0 e digitalização dos processos. Essa onda está começando. Quem pegar essa onda agora, lá, vai crescer com essa onda, vai ganhar dinheiro. Quando ela se estabilizar, que vem a outra onda, você está pronto para pegar essa outra onda que pode ser a indústria 5.0. Você entende? Porque, olha, em 1960 nós tivemos a onda do custo. É custo tal. Anos 80, a onda da qualidade total. Anos 90, cliente é rei. 94, questão da produção ecologicamente correta. Foram ondas. Sim, e agora nós estamos vivendo essa onda da disrupção tecnológica. Quem sacar isso agora vai, sem dúvida alguma, crescer com essa onda, vai ganhar dinheiro com essa onda. Ok? Esse é o momento para nós enxergarmos isso. E as faculdades têm que mostrar isso, o segundo grau tem que mostrar isso, o Senai, que são os S's da vida, tem que mostrar isso para desprogramar o nosso jovem nessa busca incessante por emprego ou fazer concurso público, e sim enveredar nesse caminho fantástico que é empreender, apesar das dificuldades que o nosso país ainda apresenta. Professor, o senhor é um amante do estado de Santa Catarina, né? Sim, esse estado aqui eu agradeço muito, ele me acolheu, né, no mestrado, no doutorado. Tive a oportunidade, Alan, de ministrar cursos lá na UNOESC, toda aquela região, em Passo Fundo. Fui lá para Caibi também ministrar curso, aqui em Brusque, em Blumenau, em Indaial. É outro Brasil, né? E eu agradeço muito a vocês que nos acolheram aqui, nos deram a oportunidade de aprender também. É isso, de forma bem humilde e humana. A gente está chegando quase perto do final do nosso vídeo, mas não poderia deixar de fazer algumas brincadeiras com o professor, porque afinal de contas é para isso que a gente veio para esse mundo, para ser feliz. Isso. Flamengo ou Vasco, professor? Vasco. Vasco? Mas eu torço pela seleção brasileira. Vasco em homenagem a meu pai, que era vascaíno doente. Grande Cláudio Honor, grande Clóvis, saudoso, a dona Laide também. Outra coisa que é legal também, seleção de 94 ou de 2002? 2002. Por quê? Um futebol mais alegre, um futebol mais de toque, mais técnico, né? Porque quando eu estou vendo futebol, eu viajo na gestão, sabe como é? Eu fico vendo assim, esse técnico fez uma substituição agora, qual é a resposta do outro técnico para anular esse ponto forte que pode ser criado? Então eu tento entrar na cabeça dos técnicos para imaginar as estratégias que eles estão usando. Então eu não assisto só futebol para ver aquelas jogadas lindas, que é maravilhosa, né? Sim. Então eu me lembro, Maradona quando jogava eu assistia, quando o Zico jogava eu assistia, Pelé... Porque você sempre estava ansioso por uma nova jogada bonita, né, que eles iam fazer. Sim. Professor doutor Jorge Campos, aqui no estúdio do Valor Entrevista, e a gente está fazendo um bate-papo aqui, um bate-bola, coisa rápida. Um cantor. Roberto Carlos. Um estado. Olha, para que você vá lá, é o estado do Amazonas, não porque eu sou de lá, mas porque todo brasileiro tem a obrigação de conhecer o estado do Amazonas. Professor, um país. Meu país, o Brasil é lindo, sabe? Olha, se nós organizarmos um pouco a nossa economia, não tem lugar melhor no mundo para viver que esse país. Olha que eu já viajei muito. O professor pegou o carro de Floripa e foi pro Amazonas. Eu fui de Florianópolis para lá, de carro. Que loucura, hein? É coragem. Foi sozinho também, né? Sozinho, 5.400 quilômetros rodeio. Não levou a família também, né? Professor, outra coisa que é bacana a gente também extrair do senhor, um livro. O Poder do Hábito, leia. É bom? Leia, muito bom. Ele vai ajudar você a fazer uma reflexão sobre como os teus hábitos, as tuas rotinas prejudicam ou te ajudam. Sim. E aí você fazendo essa reflexão, tu vais eliminar aquilo que atrapalha o teu desenvolvimento. Emprego ou negócio?
negócio. Olha, o judeu, olha, você que me acompanha agora, já vai ser muito difícil você dar um emprego para um judeu. Por quê? Porque quando ele está desempregado, ele busca negócio, ele não busca emprego. Sim. Valor Entrevista ou Globo? Óbvio. Não por estar aqui, mas pela importância que este trabalho que você faz tem para o desenvolvimento regional, né? Então, eu estou acompanhando lá, estando em Manaus, onde quer que eu esteja, eu acompanho o teu trabalho, parabéns. Muito obrigado. Pessoal, faltou perguntar alguma coisa? Professor, falta alguma coisa? Não, se pagar novamente a minha passagem, eu venho aqui. Participar de outra entrevista. Então, fechou o nosso vídeo. Eu agradeço demais a você que nos concede a nossa audiência, a você que anuncia conosco aqui pelo canal Valor Entrevista. Nós estamos subindo o nível no nosso canal. É o primeiro convidado que eu tenho a honra de trazer, primeiro de muitos. Nós vamos investir para que esteja aqui no canal Valor Entrevista. Foi legal para você? Muito bom, e olha, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus faça parte da tua vida. Leia a Bíblia, você vai aprender muita coisa. Maravilha. Pessoal, chegamos ao final. Muito obrigado pela sua audiência. Se faltou perguntar alguma coisa, vai nas redes sociais ali, faz o comentário, o professor responde com certeza. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar falando para vocês aqui na cidade de Gaspar, mas também para todo o nosso público espalhado aí pelo país. Professor, nós temos seguidores no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Amazonas, no Pará, no Maranhão. Nós temos seguidores no Rio Grande do Sul e isso nos enche de orgulho. Então, acesse o YouTube, coloca o meu nome completo, Antônio Jorge Cunha Campos, tem alguns trabalhos nossos lá já publicados. Maravilha. Dessa forma, chegamos ao final do nosso vídeo com o professor Dr. Jorge Campos, ele que é lá do estado do Amazonas, professor na Universidade Federal do Estado há mais de 25 anos e que esteve aqui conosco no estúdio do canal Valor Entrevista. Professor, que Deus te abençoe, muito obrigado por aceitar o convite. Que o senhor tenha um bom retorno ao estado do Amazonas. A você que nos segue em Manaus, meu muito obrigado. Nós temos aí alguns amigos, é o caso do Arlindo Neto, o Nicolas Júnior, a Paula Litaif, que é jornalista também lá, inclusive o senhor conhece. Meu muito obrigado a vocês. E é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.